Estamos aqui fazendo mais uma live a mandado do papai. Vamos falar sobre como falar com Abba Pai. Para vocês, pode ser pai, pode ser Deus, mas eu chamo de Abba Pai. E nisso ele falou para mim: segunda-feira você vai fazer live na quarta. E hoje ele deu o título da live, deu o conteúdo, porque ele falou: abra a live e fale. E aqui estou falando com vocês. E falar com Deus é a coisa mais simples, mais fácil. Não é religiosidade, não é soberano, poderoso, não precisa disso. É sobre isso que Jesus veio e falou o tempo todo para as pessoas, brigava com os fariseus e saduceus. Essa era a briga de Jesus, a mostrar que é coisa simples. Não precisa falar com pessoa, com Deus, com superioridade, ou mostrar para todo mundo. Tanto é que está em Mateus 6, e versículo 6, vai para o teu quarto, fale no secreto, e que ele vai te responder. E muitas pessoas ficam pensando em falar com alguma palavra perfeita, ou falar com uma pessoa superior. Não precisa disso. Fala com o teu pai como um amigo, como eu estou falando com vocês, como normal, não precisa de informalidade. Fale formal com ele. A única coisa que o Senhor Jesus nos deixou foi para nós. Aí de outras formas de oração é falar com Deus. Como você fala com o teu amigo? É sobre isso. Ele é uma pessoa com superioridade, sim, em sabedoria, entendimento, compreensão. Porque ele criou tudo e todos. Mesmo as pessoas que conheçam ou não conheçam. Para conhecer, tem que conversar. Passar horas. Você não passa horas no celular, no YouTube, com os amigos. Faça a mesma coisa com o Senhor, com Deus, com Abba Pai, com teu Pai. Sim, Ele é Pai. Porque Ele criou tudo e todos, como eu já falei. Só que nós somos humanos, nascemos pecadores. E aí nossos pais, que Ele planejou que onde, com quem nasceremos, são falhos. Muitas vezes o Senhor dá direção, só que nossos pais não entendem como é as coisas do Senhor, ou não conhecem, não foram ensinados corretamente. E aí eles acabam falhando. Só que na palavra do Senhor diz que uma mãe pode esquecer um filho, mas o Senhor, Abba Pai, Deus, Papai, nunca vai esquecer de você. Sempre vai cuidar de você. Ele passa a Bíblia toda falando sobre isso.
o Velho Testamento que eu entendi, Ana, é que o pai queria falar com os filhos diretamente. Só que os filhos não aguentaram, não entenderam como ele falava com eles. E aí, por causa disso, eles pediram a Moisés a ser um intermediário do povo de Israel. Aí sim eles começaram a escutar o Senhor. Mas mesmo assim eles erravam com o Senhor. E naquela época, antes de Jesus vir, a correção era na hora. A morte era na hora, era instantânea. E o Senhor Jesus veio para nos redimirmos com o Senhor, para ter uma ligação direta, sem intermediação de homens. O que o Senhor Abba Pai queria fazer com o povo de Israel, Jesus veio, ensinou e morreu para termos uma ligação com o Senhor de volta, para sermos adotados por Senhor, sermos filhos dele. E para isso Jesus, nosso irmão primogênito, ele veio, nos ensinou, nos permitiu a passagem. O que eu quero dizer a passagem? Perdão. O que o Senhor Jesus fez, tipo, ser batizado pelo João Batista, passar por tentações por Satanás, curar os enfermos, curar leprosos, ensinar a palavra. Ele nos ensinou primeiro como fazer. Ele nos deixou como fazer. Então ele fez primeiro para nos ensinar, para a gente aplicar o ensinamento dele. Certo? Sobre as coisas. Certo? E como falar com Deus é falar com uma pessoa normal. Simples. Não precisa ter palavras perfeitas de superioridade com ele. Fala como você fala com seus amigos. Com o tempo você vai aumentando o seu nível com ele, de modo de falar com ele, modo de orar. Começa como você, naturalmente. Depois você vai vendo, o seu modo de oração mudou. E tem orações que a gente fala a mesma coisa, só que de modos diferentes. Sim, eu digo por mim mesma. As orações que eu coloco aqui para vocês todos os dias de manhã, todo dia, durante o dia, uma oração por dia, é a mesma oração, só que de modo diferente. Jesus falava de modo diferente, a mesma coisa. De arrepender, de buscar o Senhor, de ter um coração puro, ser pura, ou então pegar a volta para o Senhor o mais rápido possível. Você é falho, nós somos falhos. A gente vai errar, só que com esse erro a gente vai voltar, vai ter que voltar, melhor dizendo, o mais rápido possível. Para as consequências não serem piores, certo? Não tenta imitar os outros. Fale como você fala, seja você, seja autêntico, seja da sua essência,
de modo o que Ele colocou em você. Não tente imitar os outros. Porque aí você não vai ser você. Seja você na oração, na conversa. Seja você. Seja sincero. Põe pra fora tudo. Tudo, absolutamente tudo. Pra Ele. Fale pra Ele tudo. Isso é um modo de oração. Isso é um modo de oração. Quer que tenha oração de súplica, oração de agradecimento, de graça, de cura, mas seja você. Seja você. Não faça prontas orações. Faça você. De você. E com isso ore também para nós. A única oração que o Senhor Jesus nos deixou para fazermos, além de nós, mesmo orar do nosso jeito, do nosso falar, ore para nós. Entende? O que deixa o maligno Satanás irritado é uma pessoa que ora, uma pessoa que é obediente e que renuncia às coisas do mundo e agrada o Senhor. E o Senhor quer o coração aprendiz e quebrantado, aprendiz e coração aprendiz e sensível, obediente, pronto para aprender. E se arrepender dessas coisas que você fez de errado. Entende? É isso. Como falar com o Senhor? É você. Seja você. Seja você mesmo. Fale com Ele como você fala com um amigo. Não queira ter oração prontas dos outros falar como os outros falam. Certo? Seja grato por tudo que o Senhor fez. Faz e fará. Então, é isso. O Senhor gosta de pessoas autênticas, que sejam elas mesmas. Fale tudo com Ele, tudo. Eu falo tudo com Ele, até o que eu estou pensando em fazer, como fazer. É isso. É isso, deixar o Senhor ser o dono da sua vida, em todas as áreas. Com o tempo você vai ver na evolução sua, com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ver a sua evolução. E continue evoluindo cada vez mais, não seja pequena na evolução. Queira cada vez evoluir mais, subir de nível com o Senhor. Vale a pena. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Todas. Eu estou sabendo, estou vivendo isso.
todas as coisas cooperam para bem aqueles que amam o Senhor e seguem seu segundo propósito. Entende? E eu vejo que o que o Senhor fala na Bíblia, que é Ele falando através das pessoas que seguem seu espírito. Eu vejo que Ele avisa as pessoas, respeita as pessoas. Ele é amoroso. Ele avisa as coisas para mim. Glória a Deus por isso. E para mim ele é um pai, porque eu converso com ele. E com a minha conversa, com a minha oração, ele vai derramando mais dele sobre mim, que eu quero dizer. Ele vai fazendo mais. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, cada vez ele mostra mais a paternidade dele na minha vida. Por exemplo, coisas que falta de conhecimento eu faço, mas ele mostra o correto na próxima vez para fazer. Vou dar um exemplo. A máquina. Tem vezes que a máquina de lavar roupa, ela apita antes de terminar, que isso é errado. Só que algumas vezes ela faz isso antes de passar o amaciante. E aí veio a Eliane falando, Ana, às vezes a máquina dá o apito para a gente abrir e fechar a máquina só para fazer o enxágue com amaciante. E aí a gente vê de novo se precisa centrifugar mais ainda. Porque a máquina, às vezes, ela começa a apitar e aí tem que centrifugar, certo? A gente tem que fazer um modo manual, centrifugar ela. E aí a gente tem que organizar a roupa mais pesada embaixo, aí vai subindo, né? A mais leve em cima. E aí, de vez em quando, ela não faz a parte do amaciante. E aí, nessa vez que aconteceu de eu ver a máquina, eu não sabia sobre o amaciante, pensei que era só centrifugar. Aí, quando a Eliane falou sobre o amaciante, eu orei e falei, Pai, pelo amor de Deus, vamos lá ver. Aí, realmente, dessa vez, o amaciante tinha sido usado pela máquina. Graças a Deus. Aí que o pai falou, que o pai me ensinou com essa situação. Filha, na próxima vez que a máquina apitar, antes da vez, diferente do término, olha se foi usado o amaciante. Se não foi, se o amaciante estiver lá, é só baixar. Isso é Eliane me ensinando. Levantar e abaixar. E assim, a parte do pai é o seguinte, foi te ensinado agora. Foi te ensinado o correto. Na próxima, presta atenção no que foi ensinado hoje, para você prestar atenção na próxima, para você investigar mais a fundo se precisa só centrifugar ou levantar e abaixar para terminar a lavagem com amaciante. Entende? Sempre é assim. Por exemplo,
outra situação que o pai ensina, que ele me protege também. Isso que eu queria lembrar, proteção. Quando eu pedia iFood, era normal, pedia, a gente esperava, onde morava a portaria avisava e a gente descia, ok. Mas o sistema do iFood mudou. Aí a gente agora tem que falar com alguns estabelecimentos ou com o próprio motorista. A entrega entre o cliente e o entregador. Não é mais pelo lugar, pelo local de compra que vai avisar. É pelo motorista. E aí uma das últimas vezes que eu pedi iFood, ou foi a última? Acho que foi a última. O entregador, era através do entregador a comunicação. E eu não sabia. E aí o motorista disse que entregou e aí eu não recebi. Aí eu pedi um recibo e o reembolso, perdão. Eu pedi o reembolso do produto e aí ele me devolveu o reembolso e o pai falou, na próxima vez você presta mais atenção no motorista quando você pedir, para você comunicar com ele, marcar o dia e a hora para entrega. E aí é isso, o pai ensina, nos protege, mostrando que temos que prestar atenção nas coisas. Agora eu te mostrei como fazer. Aí a próxima tu presta atenção para não acontecer um erro e você perder alguma coisa, algum dinheiro, alguma produto. Perder tempo com situações, por exemplo, da máquina, de fazer de novo a lavagem do amaciante, ou perder dinheiro, ou mercadoria. O pai ensina. Isso é o poder de comunicação. Quanto mais você é mais íntimo do Senhor, do Abba Pai, de Deus, você vai ter mais liberdade com Ele, mais cuidado. Quanto mais profundo você vai conhecê-lo. Então converse com o Senhor o dia todo, como fosse amigo. Quem não conhece, quem é religioso, vai achar que você está louco ou louca conversando sozinha. Mas não, você está conversando com teu pai, com o seu Criador, com quem decidiu que você nascesse, com quem decidiu você nascesse. Ele que decidiu onde, como, com quem você nascesse. O teu pai terreno, material, pode falhar, mas ele nunca falha. Ele sempre vai estar cuidando de você. Sempre vai estar protegendo você. Quando você orar, quando você conhecê-lo, você vai ver no passado. Eu estou falando de mim. Hoje eu vejo o Senhor na minha vida toda, no meu caminho. Ele cuida sempre de mim, através de pessoas, ou ele sozinho, eu e ele sempre cuidou. E hoje, cada vez mais, está mais gostoso. Hoje, o que eu disse, acho que numa das lives anterior que eu fiz,
É melhor com Abba Pai, com o processo que Ele quer que eu monte, do que sem Ele. Porque Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, Ele sabe o melhor, Ele sabe a imagem que Ele quer que eu seja. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, melhor do que eu mesma. Então, é melhor passar pelo processo com Ele do que viver no mundo sem Ele. Tem até um louvor que é melhor 1 minuto aqui do que viver no mundo. Eu vou colocar um trecho do louvor aqui. E tem outro louvor que eu vou colocar aqui também. Não importa o modo correto de oração. É o que eu falei o vídeo todo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Fale com o Senhor, que Ele sabe as coisas, sabe a melhor forma, a melhor maneira de as coisas serem corrigidas, certo? Da tua vida. Não olha para o teu passado, olha hoje. Sim, você vai lembrar do passado. Só lembrança. Você vai ver como cura, como cicatriz. Não lambe feridas do passado. Eu também já falei em outra live aqui. Não é para ficar lambendo, não é para ficar lambendo feridas, lambendo machucados, teu trauma. Ele vai estar ali, mas vai ser um modo de você superar, atravessar, ser curada, melhor dizendo, ser curada do teu trauma e ensinar os outros. Deixar mais leve para os outros. Ensinar os outros a se curar, a olhar as coisas de outro modo, reedificar o teu passado. E achar que o processo é interminável é só um tempo. Porque o Pai vai estar lá contigo também. Está na palavra dele. Onde você estiver, Ele vai estar com você. Na pior maneira, Ele vai estar lá. Na melhor maneira, Ele vai estar lá. Ele te amou quando você não sabia quem era Ele. Na pior forma você estava, Ele te amou. Sem você saber. Ele estava lá. Ele te ama. Só que Ele, como Ele te fez, Ele te conhece. Então Ele quer ver Ele quer ver você. Ele quer te mostrar como Ele te vê, como Ele te fez para você ser. Entende? Então, é isso. Fale tudo pro teu Pai. Seja uma pessoa amiga dele. O que eu quero dizer é como você fala com as pessoas. Física, terra, material. Fale com ele do teu modo. Não queira pegar uma oração pronta como os outros falam. Fale através de você. Como você fala. Não precisa ter um vocabulário perfeito. Só Ele que é perfeito, mas ninguém. Só o Senhor. Certo?
Então, é isso. Eu oro para você que entenda, através do Espírito Santo, que Ele fale com você, como você entende as coisas. E se não entender, busque. Meu Pai, que a pessoa que vê esse vídeo, essa live, não importa o dia, a hora, seja abençoado por essa palavra que o Senhor falou para mim dias antes, que abre a live que eu vou falar, e dias depois o Senhor falou o assunto, e que essa pessoa entenda do modo dela, o modo que o Senhor e só ela falam entre si, que ela entenda, que o Senhor comunique e o que o Senhor quer que ela faça, fale ou mude, ou seja, ser transformado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que ela permita ser mudada, transformada, e que ela queira entender, queira o Senhor, queira buscar saber o que o Senhor quis dizer para ela, para ele, e que ela consiga colocar em prática, assim, em nome de Jesus. Mesmo as coisas mais simples que o Senhor pede, que ela seja obediente, sensível, para ouvir tua palavra e agir, Senhor. Que o Senhor ama pessoas obedientes. Que é isso. O Senhor quer só obediência. Mesmo que não entenda nada, Senhor. Que ela obedeça. Mesmo que ela não compreenda nada hoje, que o Senhor faça, o que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer ou está fazendo, que ela só obedeça, simplesmente obedeça o Senhor. E que depois ela vai ver, era isso que o Senhor estava fazendo, que queria que eu fizesse, que era isso que Ele queria que eu mudasse, que eu fizesse para ser transformado, transformada, para ser mais semelhante ao seu filho e perder a semelhança cada vez mais do maligno, que a gente nasceu do maligno, pecador, através de Adão. Mas o Senhor quer que nós sejamos a semelhança do teu filho, que é Jesus, que nos deixou como agir mais claras. O que o Senhor queria dizer antigamente, Ele veio e deixou mais claro para nós, para a gente agir da forma mais simples e fácil, ágil, de fazer as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E que Deus, Abba Pai, te abençoe grandemente, que seu dia, sua noite, sua madrugada seja abençoada e que você consiga ter um bom descanso em nome de Jesus Cristo. Amém.